isso, rapaziada? Fala aí, gente. Mr. Flu, Yes. aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Um tema que é muito pertinente no hoje. Nesse ano de eleição. Sim, a gente vai falar sobre eleições no ano de 1985. Mr. Flu, Oi. voto é secreto? É. Ele pensou aí. Eu pensei que titubeei, né, mestre? Mas a gente sabe, gente, que existe um momento de grande polarização, existe um grande entusiasmo para quem, por exemplo, vai votar pela primeira vez com 16 anos. É bom você escolher seu representante? É ótimo, tá? Mas a gente vai ver que tem peculiaridades nessas eleições de 1985. Tá ok? Mas antes, galera, vamos falar das nossas redes sociais, isso mesmo. Por que aqui no Estúdio com Luiz nós valorizamos tanto as nossas redes sociais? Porque é a forma que nós temos para chegar direto a você. Para junto com você garantir a sua aprovação. O Estúdio com Luiz vem até aqui. Você vem na outra metade. Beleza? Mas antes, gente, vamos lá, né? Já que a gente falou das redes sociais. Galera, segue a gente no Instagram, Estúdio com Luiz. Também curta a nossa página aí no Facebook, por que não? Também Estúdio com Luiz. E claro, esse canal, esse veículo direto no YouTube. Se inscreve no canal, aciona aquele sino, deixa seu like e, o mais importante, deixa sua dúvida. A gente tá aqui para te responder, beleza? E claro, por último, porém não menos importante, o meu Instagram, IanFelipe888. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos começar com algo leve, só que não. Vou abrir na lateral aqui para você ver a imagem e a gente vai falar sobre lei de anistia. E é muito engraçado porque a lei de anistia ela mobiliza o quê? Várias discussões. Tanto pelo aspecto positivo quanto pelo negativo. A lei de anistia do Brasil, quando você compara com outros países, a maneira da qual o Brasil encarou, né, o problema da ditadura, por assim dizer, foi diferente de outros países latino-americanos. Por exemplo, na Argentina, assim que a ditadura acaba, já nasce uma espécie de comissão da verdade. Talvez não com esse nome, mas já investigando os casos de tortura. Os militares não foram absolvidos por esse crime e muitos deles foram encaminhados à prisão. Tá? Existe um engajamento muito forte. No Brasil, não. O Brasil adotou em 1979. Promulgou-se a lei de anistia, promulgou-se não, foi quase que uma canetada em que a lei de anistia foi ampla e irrestrita, ou seja, ela absolveu tanto aqueles manifestantes que eram considerados subversivos, quanto o quê? Quanto os militares que cometeram crimes de tortura. Detalhe, gente, é nesse momento que muitos que foram considerados terroristas, que haviam sido exilados em outros países, tiveram meio que o salvo-conduto para poder retornar ao Brasil. Tinha até algumas ressalvas, aqueles que haviam feito atentados a bancos, a sequestros, houve uma pequena restrição no primeiro momento, mas depois eles puderam retornar. Outro ponto interessante, galera, houve um marasmo de esquecimento, tá? Quase não se tocava no assunto. Detalhe, 1979 a ditadura acabou? Não. Mas alguns historiadores consideram que foi a partir da lei de anistia e da revogação do AI-5, que também acontece no mesmo ano de 79, que a ditadura ali teve o seu fim. O historiador que considera isso chama-se Daniel Arão Reis, que é professor da UF, tá? E mais do que isso, que participou do MR8, sim, aquele movimento que sequestrou a quem? O embaixador norte-americano. O Daniel Arão Reis construiu a sua produção historiográfica justamente em cima do quê? Do período do regime militar, abordando diferentes fases do regime, inclusive esse período, ok? Aqui, gente, vocês vão ver uma imagem do documento e esse senhor que está assinando aí chama-se General Figueiredo. Para quem não sabe, ele vai ser o último presidente militar diante do regime militar, que vai terminar o quê? Em 1985. O general Figueiredo, que foi comandante do Brasil, na posição de um militar,
liderando nessa última fase do regime militar, ele era considerado uma da linha branda, tá? Hoje esse termo já começa a ser mais problematizado, mas existia uma ala mais radical dentro do exército, que justamente coincide quando eles estiveram no poder, no momento em que houve um aumento das perseguições, das torturas, e também existe uma ala o quê? Mais moderada, tá? Isso não significa que não houve o quê? Também torturas e arbitrariedades no período em que os moderados estiveram no poder. Mas vamos lá, vamos retomar aqui. O general Figueiredo era conhecido por frases muito fortes, né? Até para aquela questão da masculinidade exacerbada. Mas existe, né, já no seu governo, uma certeza que os militares passarão o poder executivo para a esfera civil. Tá? Agora tem um detalhe, gente. No primeiro momento, a lei de anistia foi enxergada com grande entusiasmo, porque você meio que teve o que? Uma absolvição dos crimes. E é muito engraçado porque muitos dos exilados, que eram considerados criminosos, depois que retornaram ao Brasil, ocuparam cargos públicos e nós tivemos até uma presidenta. Né? Aliás, uma não. Tivemos 2 presidentes. Né? Uma presidenta, Dilma Rousseff, e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ambos foram exilados e quando retornaram ao Brasil foram presidentes. Ocuparam o cargo máximo de chefia do país, né? Foram chefes de Estado. Mas existiram outros que também cumpriram função, como senadores, deputados. José Serra é um bom exemplo. Então, o capital político retorna com muita força. É nesse momento também que, como o AI-5 foi revogado, outros atos institucionais também foram revogados. É nesse momento que o Brasil vai vivenciar o quê? Uma experiência de retorno ao pluripartidarismo. Lembrando, gente, lembra que desde o AI-2 o Brasil só teria o quê? 2 partidos. O Arena, que fazia oposição, melhor, o Arena, que era um partido de situação, de apoio ao regime militar, e o MDB, que era um partido que fazia oposição ao regime. Eram apenas essas 2 lideranças, né? Até o retorno do pluripartidarismo. Detalhe, gente, vamos pensar 2 nomes aqui e eles serão importantes para você entender essa lógica de como foi, né, as eleições de 1985. A principal liderança do Arena era um presidente chamado José Sarney. A principal liderança do MDB era Tancredo Neves. Eu sei que esse nome Neves te é familiar, até porque o seu neto ainda se faz presente na política, o famoso Aécio Neves, tá ok? Gente, com o retorno do pluripartidarismo, a gente tem uma ideia e uma amplitude mais democrática, uma visão mais democrática da coisa. Por qual razão, professor? Nós vamos ter 81 senadores e agora 100 senadores biônicos, tá? E o que são esses senadores? O Senado é onde há o equilíbrio democrático. Mr. Flu, quantos senadores tem o Rio de Janeiro e quantos senadores tem São Paulo? Rio de Janeiro, 2. 2? É 2? São Paulo tem quantos? Não sei. Pois é. O Rio de Janeiro tem 3 e São Paulo tem 3. Agora, por que eu falo que ambos têm 3? Porque se eu pensar o Tocantins, que é o estado mais novo, também vai ter 3. Toda vez que eu falar em Senado, gente, o Senado é onde existe o equilíbrio democrático, em que a representação será igual, equânime, em diferentes estados, tá? Independente do estado ser maior ou menor, sempre vão ter o quê? 3 senadores. O mandato de um senador, galera, demora em média, demora em média não, 8 anos. Exatamente, são 8 anos, tá? Existem eleições que você vai eleger 2 senadores e existe eleição que você vai eleger apenas 1 senador, tá? Porque são 3. Já a Câmara dos Deputados é um pouquinho diferente, para não dizer muito. Você tem que ir para mais de 512 ou 513 deputados. E na Câmara dos Deputados existem estados que vão ter mais deputados e existem estados que vão ter menos. E aí, professor, como é que faz esse cálculo? Da seguinte maneira. Vai se calcular o PIB que o estado gera para o Brasil, a população, tá? Então, esses 2 fatores vão determinar o grau de relevância, de grandeza
de estado para estado. Por exemplo, o estado de São Paulo é o que concentra o maior número de deputados. Porque São Paulo é uma megalope, a cidade de São Paulo, tá? Você tem o coração econômico do Brasil, você tem uma concentração demográfica gigantesca, né? São Paulo, aliás, a característica de São Paulo é que São Paulo tem, parece que é um estado de vários países, né? Você tem bairros, como o bairro da Liberdade, que é um bairro mais oriental, você tem libaneses, você tem italianos, então, o Bar da Moca, né? Então são várias nacionalidades, várias etnias concentradas sobre a mesma cidade, tá? Sem falar o quê? As migrações regionais que vão para São Paulo. Então, São Paulo vai ter uma maior representatividade nesse cenário. Sendo que, gente, é um momento de pluripartidarismo, o momento da lei de anistia. Já se anuncia uma pequena para grande abertura do campo democrático. Você vai ter eleição para governador. Aliás, a gente vai ter uma eleição para governador que vai concentrar o quê? Caraca, meu Deus, me fugiu. Jânio Quadros e aquele cara que eu esqueci o nome, que é famoso. Meu Deus, me deu um branco agora. Que falou, esse dinheiro não é meu. É governador do Rio? É pro São Paulo. É o... Cara, eu me esqueci. Maluf? Maluf! Cara, é muito louco, porque o Maluf é o rei da retórica. Né? É o político, assim, brasileiro em essência. E o Jânio Quadros é a mesma coisa. Então, assim, você tem um clássico ali. Um clássico que você pode julgar a conduta moral? Mais ou menos, mais ou menos. Então, assim, é um clássico. Sendo que o Brasil também está convivendo com o quê? Com um endividamento público assustador. Só para vocês terem uma ideia, lembra na aula passada que eu falei sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? Que é justamente um plano que coincide com um fim do milagre econômico? Pois é, a década de 70 para o Brasil foi uma década econômica extremamente delicada, porque o Brasil não poderia parar o seu crescimento, sendo que esse crescimento passou a ser o quê? Artificial. Ele era induzido pelo Estado. Ou seja, o Brasil não crescia de fato. Foi uma manobra política para deixar o Brasil crescendo. E aí você fala, pô, mas isso não é bom? Não, não é, por uma razão. Esse crescimento, quando ele não é natural, você está empurrando um problema que vai explodir lá na frente, mas ele não explode de maneira controlada. É uma explosão sem precedentes. Só para você ter uma ideia, gente, a década de 80 é chamada de década perdida, em que o Brasil simplesmente não cresceu em 10 anos. Tá? Quem viveu nessa época é chamado de geração perdida porque você se formava, porém não tinha emprego. Você não conseguia encontrar emprego na sua área. Eu não sei se você se lembra, tá? Ou se consegue fazer essa associação ao tempo atual. Sabe, Mr. Flu? Sabe qual foi a década que superou a década de 80? A nossa atual. O Brasil teve um déficit econômico maior do que a década de 80. Ou seja, em 10 anos o Brasil não cresceu. E qual o problema do Brasil não crescer em 10 anos? A população aumenta, mais pessoas ano a ano entram no mercado de trabalho. Sendo que tem trabalho para todo mundo? Não tem. E naquela época, gente, poucas pessoas tinham acesso à universidade. Hoje você tem uma inflação dos títulos. O cara se forma, tem um canudo, mas não tem um emprego. Isso é um problema, tá? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Para além disso, gente, existe um problema ainda maior, que na economia se chama moratória. O que é moratória? Moratória é quando um país decide não pagar a dívida pública. O México fez isso e teve problemas colossais. Outro país que fez isso e não se curou até hoje foi a Argentina, que decidiu não pagar a dívida externa e ficou com títulos considerados podres, que não tinham valor. E aí perde o que é a ideia do crédito internacional. Qualquer outro país que vai emprestar dinheiro para a Argentina cobra juros colossais. Por qual razão? Porque tem medo dela não pagar. As leis econômicas são muito simples. Quanto maior for a segurança do país,
quanto maior for a segurança que esse país tem para te oferecer, de que ele pode pagar, menor será os juros. Por que os juros dos Estados Unidos são negativos? Porque você sabe que os Estados Unidos vai te pagar. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou até usar o quadro aqui rapidinho. A gente vai entender o que? R de risco, L de lucro, tá? E de estabilidade. Galera, por que eu coloquei RLC? E a gente vai tentar destacar aqui e entender. Eu sempre gosto de usar a economia, gente, porque a gente vive num mundo materializado, em que você vale o que tem. Então vamos lá. A gente tem o que? Estabilidade. Lucro. E o que? Risco. Mr. Flu, quanto maior for o meu risco, maior também será o quê? O lucro. E a minha estabilidade? Vai ser menor, certo? Se eu tenho risco, eu tenho estabilidade? Não. Então, olha só. Quanto maior for o meu risco, maior também será o quê? O meu lucro. Dessa forma, a estabilidade tem uma queda. Por que eu estou falando disso, gente? Vamos pensar num país que não tem estabilidade política. Se ele não tem estabilidade política, ele se vê o quê? Na necessidade, para atrair investimentos, ele tem que arbitrar juros. Como assim? O Brasil, lembra quando o Brasil teve o selo de bom pagador? Isso trazia o quê? Uma estabilidade para o Brasil, certo? O Brasil estava o quê? Estável. Ele entrava nessa lista. Brasil estável. Quando o Brasil estava estável, o Brasil oferecia risco? Não. O Brasil era um país o quê? Minimamente seguro. Dessa forma, o risco era baixo. Para o investidor, ele obtinha muito lucro? Não. Por qual razão? Os juros, pelo menos em tese, deveriam ser o quê? Baixos. Menores. Quando o Brasil perde o selo de bom pagador, o que acontece? O Brasil permaneceu seguro? Não. O risco passou a ser o quê? Médio. De médio para alto. Os juros aumentaram assustadoramente. Houve o quê? Juros cada vez mais altos. Aí você vai falar, professor, mas o que tem a ver tudo isso? Por exemplo, como o Brasil faz para investir? Quando a gente não tem um crescimento sustentável, ou seja, o que é um crescimento sustentável? Mr. Flu tem poupança, eu tenho poupança, a população brasileira tem poupança. Sabe quanto que deu a poupança nacional agora? 99 bilhões. Parece ser muito dinheiro, né? Mas é extremamente pouco, é baixo. Tá? Ter 99 bilhões nas cadernetas de poupança é pouco, porque o Brasil precisa de muito mais dinheiro para poder investir. Dessa forma, a gente aumenta a taxa de juros para que investidores externos venham colocar o seu dinheiro no Brasil. E aí o que acontece? O Brasil pega esse dinheiro, chamado funding, investe em infraestrutura, naquilo que é necessário para o país. Só tem um probleminha. A taxa de juros hoje está em quase 14%, né? Entre 13% e 14%. Quando o Brasil contrai esse dinheiro, no ano seguinte o Brasil já não deve mais o que devia. Está devendo o seu valor
mais 14%. Então, vira um ciclo vicioso, um endividamento que é permanente. Professor, tem país que não tem dívida pública? Cara, até tem, mas via de regra o problema não é ter a dívida pública, tá? Todo país deve. O país que mais deve no mundo são os Estados Unidos, tá? O problema é o perfil da dívida e se o país tem condições de pagar essa dívida. Quando eu falo perfil, a gente tem que entender o seguinte, se os juros sobre essa dívida se são muito altos ou muito baixos. Por exemplo, o Brasil, que não tem tanta estabilidade, tem que oferecer o quê? Um lucro muito alto para poder receber investimento. Esses juros cada vez mais alto aumenta também o quê? A dívida pública. Por exemplo, hoje a dívida pública brasileira está começando a se tornar um problema. Nós devemos quase 5 trilhões, tá? É muito dinheiro? É. Existem países que têm uma dívida muito maior? Sem sombra de dúvida. Sendo que o perfil da nossa dívida, ele não é boa, porque a gente paga uns juros muito alto e um volume de dinheiro que é destinado todo ano só para bater os juros gigantesco, entendeu? Então é uma coisa que nunca fica tranquila. E o risco do Brasil? Gente, quando a gente tem instabilidade governamental, ou seja, escândalos de corrupção, tudo isso faz com que o investidor tenha receio de colocar o seu dinheiro ali. Ele fala, cara, vai que o Brasil dá um problema e eu tomo um calote. Então, o Banco Central é obrigado a arbitrar juros para receber esse investimento. E perceba, cada vez a situação fica pior. Por que eu estou falando isso? Mr. Flu, agora eu vou voltar. Por que eu estou falando isso? Na década de 80, a gente tem um momento de quê? De instabilidade, tá? Um mar de incerteza se o governo vai ser transferido da ala militar para a esfera civil. A gente tem um crescimento que está sendo induzido pelo Estado e se nós temos a percepção de que esse crescimento não é natural, que dirá o investidor que olha para aquilo ali e fala, cara, não vou colocar meu dinheiro não, porque aqueles números não são reais. A inflação está maior, você consegue identificar problemas, tá ok? É diante desse cenário, gente, que o que acontece? O Brasil gradativamente vai perdendo a capacidade de pagar a dívida. Quando deixa de pagar a dívida pública, isso se chama moratória. Sendo que, detalhe, qual é a reputação de um caloteiro? Tu empresta dinheiro para um caloteiro? Claro que não. Claro que não. O mundo funciona da mesma maneira. Se o Brasil deixou uma vez de pagar a dívida, os outros países que olham para o Brasil falam, cara, eu vou retirar o dinheiro que eu investi agora e não vou emprestar mais. Então, para o Brasil recuperar a credibilidade, ele tem que o quê? Se submeter ainda mais à vontade do estrangeiro. Tá dando para entender, galera? Então, toda vez que vier algum candidato falando em não pagar a dívida pública, por favor, tenha muita atenção, tá? Porque isso é um risco real. Isso aconteceu na década de 80 e felizmente não aconteceu agora. Vamos lá. Diante desse cenário de incerteza, Mr. Flu, como é que a gente está no tempo aí? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu pensar daqui a pouco. Tá. Nesse mar de incerteza, começa a haver um coro para que a nação venha escolher o seu representante. Gente, a nação estava sedenta, já haviam se passado quase 21 anos que o Brasil não tinha um presidente que não fosse militar. E detalhe, que não fosse escolhido dentro do clube militar. Era do clube militar que emergia, né, o presidente da República. Então, o desejo da população de ser mais atuante politicamente estava cada vez maior. É diante desse cenário que os deputados, gente, para quem não sabe, é no legislativo que surgem o quê? Leis. Surgem projetos-leis que são chamados de PL e leis que alteram a Constituição são chamados de PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Pois é diante desse cenário que vai surgir uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para que torne a eleição, ao invés de ser indireta, uma eleição direta.
essa PEC vai receber o nome do seu relator, chamado Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira, que vai o quê? Estimular a população a se manifestar, a fazer um movimento chamado Diretas Já. Isso mesmo. O movimento Diretas Já era o desejo, era a manifestação da boa vontade política. Para quê? Para a população poder votar no seu presidente, tá? Como ocorreu isso? Ocorreu tranquila? De certa forma até sim. Sendo que a população vai fazer um movimento com força, tá? O Dante de Oliveira vai ganhar uma reputação até interessante. Ele vai se tornar uma pessoa muito mais conhecida, né, pelo eleitorado brasileiro. Sendo que o que acontece? A emenda Dante de Oliveira é o quê? Recusada. O Congresso decide o quê? Rejeitar. E aí você vai olhar, pô, mas o número de rejeitados ali tá 65, né? Pois é, mas quando é um projeto de emenda constitucional, você tem que vencer com ampla maioria, tá? Então, o Congresso acaba não aprovando e a eleição passa a ser o quê? Indireta pelo Congresso. Dessa forma, uma chapa é formada e eleita dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. E foi eleito o presidente Tancredo Neves, que tem como seu vice o presidente eleito pela chapa do PFL, José Sarney. Então, vão nascer dois partidos, PMDB e PFL. PFL são os filhos do Arena, e o PMDB vai herdar o quê? O Movimento Democrático, o MDB. Hoje, o PMDB passou a ser MDB, tá? Mudou a sigla novamente. Retornou a ser o que era antes. Tá? Muito mais com o perfil eleitoral, porque o PMDB estava muito queimado, né? Nas últimas eleições, as PT e PMDB estavam jogados quase que na lama. Mas agora, mudando a legenda, o PT permaneceu com a sua legenda partidária, o PMDB mudou a sua sigla para MDB. Galera, diante desse cenário, você vai ver na próxima aula, a gente vai aprofundar o que? Nos governos Tancredo e Sarney. Tancredo não vai assumir, vai falecer antes. Sarney assume como presidente. E a gente vai ter todos esses problemas, tá? Vamos para as questões? A Constituição Federal de 1988 foi elaborada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, que teve a responsabilidade de redigir e aprovar o texto constitucional, dando corpo à nova Lei Suprema Fundamental do Brasil. À frente da Assembleia do Presidente, tivemos quem mesmo? Galera, olha só. Essa questão aqui é para a gente avançar para a próxima aula, que a gente vai ter uma aula só disso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, até 85 a Constituição em vigor era de 67, tá? Mas já se entendia o quê? Que a Constituição de 67 não daria conta desse processo de abertura. Então vai se pensar a Constituição de 88. Na Constituição de 88, gente, quem será o relator e o maior entusiasta dessa Constituição vai ser quem? Tancredo Neves? Infelizmente não, Tancredo Neves vai morrer, tá? Ele sofre uma doença e ele não assume. Dante de Oliveira? Também não. Dante de Oliveira era um congressista. José Sarney era o presidente da República, tá? Ulisses Guimarães vai ser uma das figuras que será um dos maiores símbolos da democracia do Brasil. Vai ser o Lula. Galera, o Lula, apesar de ser atuante politicamente, não conseguia se eleger presidente. Dessa forma, galera, o homem da democracia chama-se Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães que sofreu um acidente de avião e até hoje não se tem o corpo dele, né? São coincidências que tem no Brasil e que expõe muito sobre a tradição, a cultura brasileira, né, acerca da política. Vamos para dois? Dá tempo de fazer mais uma? Dá. Excelente. Pode ir. Referente ao governo José Sarney, presidente do Brasil entre 85 a 90, seleciona a alternativa incorreta. Durante o seu governo, estabeleceu-se o seguro-desemprego, galera. Seguro-desemprego, para quem não sabe, quando você trabalha entre 6 meses a 1 ano, você tem direito ao seguro-desemprego em virtude de uma demissão
que não seja por justa causa, tá? O desemprego é uma conquista do trabalhador brasileiro. E houve a reaproximação do Brasil com a Argentina e o Uruguai por criação do Mercosul. Galera, o Mercosul de fato vai se tornar mais popular nos anos 2000, tá? Mas sim, já começa a ser elaborado um plano de união América Latina. C. José Sarney tentou atrapalhar os trabalhos dos constituintes durante a elaboração da Constituição de 1988. Isso é uma discussão extremamente polêmica, tá, galera? D. José Sarney assumiu a presidência por causa da morte de Tancredo Neves. Sim, tá correto. O seu governo terminou com altos índices de popularidade? Será que... Cara, vamos lá. O José Sarney conviveu com 2 planos de recuperação econômica, que você vai ver na próxima aula, tá? Que é o plano Bresser e o plano de verão. Então a gente não sabe exatamente se essa popularidade é tão alta. Na verdade, eu desconfiaria que não. Tá? Inflação muito alta, o José Sarney não vai ter tanta popularidade. E até vai ter os fiscais do Sarney. Por isso, a única opção que não está correta é justamente essa. Tá? A popularidade do Sarney foi lá embaixo. Mas ele completa o mandato. Vamos dar tempo para mais uma, né? Vamos fazer mais uma aqui. O movimento pelas diretas já provocou uma das maiores mobilizações populares da história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura dos principais jornais do país. Assinar a alternativa correta, galera. Olha só. A gente já falou que o movimento direta já era percebido inclusive no Maracanã. Foi o momento em que Fla-Flu pararam a sua rivalidade para pedir o movimento direta já. Você vê o engajamento político dentro do futebol. Então, assim, o Brasil tem um professor muito bom chamado Edgar Leite, né? Professor que eu tive na faculdade, inclusive, que ele falava o seguinte: o Brasil é um país que, em dados momentos, se engaja profundamente com a política. Depois existe um marasmo. Pois é, esse engajamento ele chama de movimento de opinião. O movimento do Direta Já foi um movimento de opinião, porque mobilizou muita gente, tá? Muita gente se engajou com essa pauta. Mas o que se percebeu? Vamos dar uma olhada nas opções. O movimento Direta Já, baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, exigia a antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, governadores e prefeitos. Galera, será? Eu acho que estava mais pautado para uma esfera superior do executivo. Vamos lá. B. O fato de que o protesto popular pela Direta Já pudesse ser veiculado nas páginas de jornais indica que o governo vigente, ao evitar a censura à imprensa, mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente. Galera, também não era assim, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, o departamento de censura só vai cair em 1988, tá? Bem depois de 85. C. O movimento pela Direta Já exigia que as eleições, tá, presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, mas de forma direta, por meio do voto popular. Galera, isso era uma pauta mesmo, tá? Guardem isso. O Dante Oliveira queria uma participação maior. Aliás, gente, isso vale para qualquer questão. A soberania de um povo, ela só é de fato garantida quando o povo tem capacidade de escolher. Vamos para D agora. A manifestação popular pela Direta Já consistiram nas primeiras marchas e protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5 em dezembro de 68. Galera, isso não é realidade, tá? A gente viu que o movimento operário já tinha, você tem várias marchas de protesto durante a ditadura. Detalhe, não é nem em 85, tá? É no ápice da ditadura, em 68 a 70. No momento mais radical, inclusive. Você já tem manifestações. De 68 a 73 é o ponto mais agudo da ditadura. É o momento de maior arbitrariedade. Ok? Dessa forma, galera, não poderia ser diferente. Tá? Letra C. Movimento que, de fato,
foi popular, que lutou por uma participação direta da população, ok? Vamos para mais uma? E fecha aqui o... A Lei de Anistia de 1979 teve como significado político, galera, Lei de Anistia, a alteração da ordem constitucional para perpetuar um mecanismo de controle estatal. Galera, não, tá? Para quem não sabe, gente, o Estado brasileiro durante a ditadura militar, ele se fez muito presente, tá? Mas não é esse esse o assunto abordado pela Lei de Anistia. A regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo. Tá, calma. Regulamentação legal, vamos ver as outras opções. C. Engajamento da população na defesa das reformas de base propostas por trabalhadores e estudantes. Galera, esquece, tá? Reformas de base ficou no governo João Goulart, que era de fato uma proposta para rever a infraestrutura do país. Mas não foi isso que a Lei de Anistia tocou. Vamos ver a D. Desdobramento de um processo de abertura política marcado pelas lutas contra a limitação das liberdades democráticas. Galera, muito boa as duas opções, sendo que a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala em lei de abertura, a gente está falando do quê? De perdão e de retorno à democracia. Fechamos por aqui, tá? Democracia que é muito caro para todos nós. Valeu, galera. Um forte abraço. Se cuidem. Valeu.